Olá, bem-vindos ao canal MatFQ, o professor Costa. Hoje temos a resolução do exame de Matemática A 635, primeira fase, 2025. A resolução deste exame já está no canal, em dois vídeos separados que foram feitos em direto. Mas como estão separados, decidi fazer só um vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Por acaso, a primeira questão tem a ver aqui com esta fórmula, que é um limite notável. Isto dá é levantado a 1. Então, vamos lá ao primeiro exercício. E diz assim, calcule o limite, ou qual é o limite desta sequência. Então, fica limite de 1 mais 1 sobre n, levantado a 3n. Então, pela regra das potências, isto pode ficar 1 mais 1 sobre n, levantado a n, e, por sua vez, levantado a 3. 1 mais 1 sobre n dá é levantado a 1, que é o limite notável, já agora, limite notável, e fica é levantado a 3, que é a opção C. Vamos então à segunda questão. Seja G a função de domínio menos infinito a π, definida por aquela expressão analítica. Sem recorrer à calculadora, averigue se é contínua em x igual a zero. Como já tínhamos visto no canal, uma função é contínua em x igual a a, neste caso em x igual a zero, então g de x é contínua em x igual a zero, se limite quando x tende para zero mais, de g de x é igual ao limite quando x tende para zero menos, de g de x, e é igual a g de zero. Se isso acontecer, a função é contínua em x igual a zero. Então vamos começar por calcular os limites. Limite quando x tende para zero mais. Zero mais de 2 seno ao quadrado de x menos raiz de 3x mais 2. Substituímos o x por zero. 2 seno ao quadrado de zero menos raiz de 3 vezes zero mais 2 dá zero menos zero mais 2, que dá 2. Então, o primeiro limite dá 2. Fazemos o segundo. O limite quando x tende para zero menos, então é a expressão seno de x sobre 1 menos raiz de 1 menos x. Ao substituir o x por zero, fica seno de zero sobre 1 menos raiz de 1 menos zero. Seno de zero é zero. Está aqui este parênteses a mais. Seno de zero é zero. Fica então zero sobre 1 menos zero, que é zero sobre zero, indeterminado. Quando temos uma raiz e outra coisa, normalmente fazemos o conjugado. Multiplicamos e dividimos pelo conjugado da raiz. Então, zero menos seno de x, 1 menos raiz de 1 menos x, e multiplicar pelo conjugado. 1 mais raiz de 1 menos x sobre 1 mais raiz de 1 menos x, que é um caso notável. Ele vem até aqui, para o parênteses corretamente. Ok, e este dá o tal caso notável, a menos b, a mais b, ou seja, a menos b vezes a mais b, que dá a quadrado menos b quadrado. Ok? Então, agora fica o limite quando x tende para zero menos, seno de x vezes 1 mais raiz de 1 menos x. Assim. Sobre, não é? Aquele que deu o caso notável. 1 ao quadrado menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Que fica limite quando x tende para zero menos, seno de x vezes 1 mais raiz de 1 menos x sobre 1 menos 1 mais x. Corta, corta e fica limite
Quando x tende para zero menos, seno de x sobre x vezes 1 mais raiz de 1 menos x. Escrevi muito à ponta. Vou passar para a linha de baixo. É melhor. Passar aqui para a linha de baixo para não ficar. Ok. Então fica limite. Quando x tende para zero menos, a função continua a ser a mesma. Zero menos seno de x sobre x vezes 1 mais raiz de 1 menos x. Assim. Este é um limite notável. Convém indicar o limite notável, que dá 1. Ok? Faz a indicação. Fica então. E ao substituir fica. Separo já, agora vou separar a limite. Quando x tende para zero menos, seno de x sobre x, vezes o limite, quando x tende para zero menos, 1 mais raiz de 1 menos x. Este vai dar 1, que é um limite notável, 1 vezes, aqui, vezes 1 mais a raiz de 1 menos 1, fica 1 vezes, eu substituí por zero, vezes 1 mais 1, que dá 2. 2. Agora, fazemos o limite, já temos, já fizemos o limite quando x tende para zero mais, perdão, já fizemos para zero menos, agora só falta fazer o g de zero, que era o que tínhamos aqui logo ao início, o g de zero. Ok, então vamos fazer o g de zero, e se os três forem iguais, que vão ser, não é? O g de zero, o g de zero é onde está o igual, que é 2 seno ao quadrado de zero menos raiz 3 vezes zero mais 2 que dá 2. Pronto. Como o limite quando x tende para zero menos de g de x é igual ao limite quando x tende para zero mais de g de x, que é igual ao g de zero, que é tudo igual a 2, deu tudo igual, então a função é contínua em x igual a zero. E já temos então a linha feita. Vamos à segunda, estuda a função a 2.2, quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Então temos que fazer a derivada, igualar a derivada a zero e fazer a tabela de variação de sinal de monotonia, não é? Com a monotonia. Então vamos fazer a 2.2, ficará então. Vamos fazer a derivada. Tem que se ter atenção a esta derivada, o 2.2. Então, o g de x é 2 seno. E fazemos para o ramo de baixo porquê? Porque é no intervalo 0 a π, não é? Seno de x menos raiz 3 x mais 2. Guialinha de x. 2 seno ao quadrado de x menos raiz de 3x mais 2 derivado. Não se esqueçam, para derivar o seno ao quadrado, vou usar aquela fórmula do u levantado a alfa, que é alfa, u levantado a alfa menos 1 vezes u'. Vou usar esta fórmula aí, ok? Então, continuamos. Fica g' de x, 2 vezes 2, seno de x, que fica elevado a 1 porque é 2 menos 1, vezes a derivada do seno de x. Seno de x', menos raiz de 3, mais 0. Ok? Então, o g' de x é 2 vezes 2 seno. Vou escrever isto como deve ser.
2 vezes 2 seno de x, a derivada do seno é o cosseno, menos raiz de 3. Esta fórmula aqui é uma fórmula conhecida, é a fórmula da duplicação do seno, é seno de 2x, então o g' de x é 2 seno 2x menos raiz de 3. Agora, para estudar a monotonia e a existência de extremos, tenho que igualar a função a zero, a função derivada a zero. G' de x igual a zero, vem 2 seno 2x menos raiz de 3 igual a zero, vem seno de 2x, passo a raiz de 3 e depois passo o 2, a raiz de 3 sobre 2. O seno é a raiz de 3 sobre 2 em π sobre 3. Então fica 2x igual a π sobre 3 mais 2kπ. Se tiverem problemas com as equações, vão no canal. Estão 3 vídeos a explicar tudo sobre as equações trigonométricas. Tudo, tudo. π menos π sobre 3 mais 2kπ. Podem começar pelo início. Esta é uma equação muito simples. Aparece logo no primeiro vídeo. Então, x igual a, divido tudo por 2, π sobre 6 mais kπ, né? Divido tudo por 2, ou 2x, aqui eu reduzo, fica 2π sobre 3 mais 2kπ. K pertence a z. Agora, fica x igual a π sobre 6 mais kπ, ou x, divido tudo por 2, fica π sobre 3 mais kπ. Atribuo valores ao k. Se o k for 0, vem que x é igual a π sobre 6, não é? Porque este aqui dá 0 e este também dá 0, ou x igual a π sobre 3. Faço a minha tabela de sinal. Eu já agora vou colocar aqui a derivada. Mas podemos ir lá acima. Vamos lá acima. Fazemos a tabela de sinal da derivada. X, como o intervalo foi dado em 0 e acaba em π, então aqui é o g' e aqui é o g de x. Vou pôr isto, escrever isto melhor. É o g de x. Aqui temos π sobre 6 e aqui temos π sobre 3. Okay, aqui no π está fechado. E temos a nossa tabela. Vamos preencher. Então, vamos ver. A derivada, reparem. π sobre 6 a π sobre 3 está o π sobre 4, não é? Está cá o π sobre 4 no meio. Podiam fazer na máquina, mas eu não vou usar a máquina aqui, vou só analisar. Se o x for π sobre 4, 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. 2 vezes 1, 2, menos a raiz de 3, que é 1,73, dá positivo. Então, aqui é positivo. Aqui é positivo, aqui é 0, 0. Da mesma forma, então, aqui é negativo e negativo. Vamos ver porque é que é negativo. Imaginem, no 0, quando ele é 0. No 0, reparem, seno de 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0, menos raiz de 3 dá negativo, está bem? Podem substituir um valor ou podem ver na máquina ou analisar de outra maneira. Se a derivada é negativa, ela é decrescente, aqui é crescente e aqui é decrescente. Aqui tem o mínimo e aqui tem o máximo. Como era pedida a monotonia, então a monotonia é crescente, de π sobre 6 a π sobre 3. Então, π sobre 3. Decrescente. Decrescente é de 0, porque o 0 não pertence. Até posso pô-lo aqui, mas tudo arriscado. 0 não pertence, tem que ficar aberto. 0 a π sobre 6, unido com π sobre 3
π. Aqui, como a função veio a descer, aqui também é o mínimo. E eles querem agora os valores de x, para os quais a função tem extremos relativos. Então temos x igual a π sobre 6, ao máximo. Ele não é o máximo, ele é o maximizante. Ao máximo, x igual a π sobre 3. Não é o máximo, x igual a π sobre 6 é o mínimo. É o mínimo. Não é porque ele veio a descer e depois começou a subir. Ao mínimo. Ao mínimo. X igual a π sobre 3 ao máximo. E x igual a π. É um minimizante também, há um mínimo. Mas podiam indicar minimizante, não é? Que é o valor do x. E já está tudo. Ok, vamos então agora ao exercício 3. Ok, vamos então agora fazer o exercício 3. Então, o produto do segundo elemento pelo penúltimo elemento de uma linha do triângulo de Pascal é 625. Qual o quinto elemento da linha anterior? Então, nós temos o triângulo de Pascal assim. Vamos fazer de outra forma. Vamos fazer de outra forma. Vamos começar com um triângulo mesmo. Então, imagina, eu tenho um triângulo assim. Um, um, três, três, quatro, seis, quatro. Se eu não quiser fazer isto assim, esta, por exemplo, isto é a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e na linha 4. Na linha 4 tenho aqui um 4. E os extremos, aqui distantes do centro, são sempre iguais. Aqui é 4, aqui é 4. Se fizesse outra, reparem, se fizesse outra, 5, 10, 10, 5. Os equidistantes são sempre iguais. Isto eu também podia fazer assim. Isto é combinação de 5, 0, combinação de 5, 1, combinação de 5, 2, combinação de 5, 3, combinação de 5, 4, combinação de 5, 5. Ok? Podia fazer assim. Então eu já sei que há uma linha qualquer, uma, duas, três, por aí afora, não sei qual é, mas sei que o segundo, o produto do segundo elemento, então aqui é 1, o segundo elemento, por exemplo, é n. E o penúltimo, aqui é 1 e aqui é n. E eles dizem que o produto do segundo pelo penúltimo é 625, ou seja, n vezes n igual a 625. N ao quadrado igual a 625. N é a raiz, é mais ou menos, mas ele tem que ser positivo. Então, n igual a 25. Então, quer dizer que estamos na linha 25. Ou seja, estamos assim. 1, 25, 25, 1. E aqui atrás é 24, assim. Ah, vamos só indicar, apagar para isto ficar direito. Ou seja, aqui é 1 e aqui é 24, não é? E eles querem saber o quinto elemento. O quinto elemento. Então vamos lá ver. O quinto elemento fica, como é na linha 24, o quinto elemento, o primeiro é 24, 0, 0. O segundo, 24, 1 a 1. O terceiro, 24, 2 a 2. Eles querem o quinto. O 0, 1, 2, 3. 24, 3 a 3. Não é? E depois, o quinto é 24, 4 a 4. Então fazemos a conta de 24, 4 a 4 na máquina de calcular, que dá 10.626. Então é a opção A. Vamos então ao próximo exercício. Ok? Vamos definir. Temos então aqui uma academia de dança
oferece as modalidades de balé clássico e de dança contemporânea, entre outras, e depois estão aqui alguns dados. Então vamos começar aqui com o 4. Eu vou definir como penso que nos critérios de correção definiram. Então o B vou designar por balé, está inscrito no balé. Está inscrito no balé e o C está inscrito na dança contemporânea. Então, dança contemporânea. Dança contemporânea. Pronto, então vá. E agora vamos aos dados. Eles dizem aqui: 60% estão inscritos no balé clássico. Então, a probabilidade de estar inscrito no balé é 60%. Hum, Depois, 25% estão inscritos em dança contemporânea e não estão inscritos em balé. Então, a probabilidade C e não estão em balé, C barra, é 25%. Metade dos inscritos em dança contemporânea, ou seja, sabendo que estão inscritos em dança contemporânea, a probabilidade também estão inscritos em balé. Também estão inscritos em balé, pois, ou seja, sabendo que estão inscritos em dança contemporânea, a probabilidade de estarem inscritos em balé é o B, é P de B sabendo C. Ou sabendo C, a probabilidade de B, que é, então, é metade, é 0,5, ok? Pronto. E agora selecionou só o caso um aluno da academia que está inscrito em dança contemporânea. Então, sabemos que ele não está inscrito, perdão, não está inscrito em dança contemporânea, então é o C barra. Então sabemos isto. Ele não está inscrito em dança contemporânea, querem saber a probabilidade de estar inscrito em balé. É isto que nós queremos, este bocadinho aqui. Vamos então fazer o desenvolvimento para chegar aqui. Já agora, esta parte, esta parte então fica P de B interceptado com C barra sobre P de C barra. Ok? Aqui da condicionada. Mas já lá vamos. Vamos apagar só para não estar. Isto foi, apliquei aqui a fórmula direta da probabilidade condicionada. Então vamos tirar aí alguns dados. Vamos resolver aqui algumas situações. Então, aqui, por exemplo, da fórmula com a condicionada, da fórmula com condicionada. Então tenho assim, P de B sabendo C é igual a P de B interceptado com C sobre P de C. Pronto, esta é a primeira. Isto é dito que isto é igual a 0,5. Isto quer dizer que P de B interceptado com C é 0,5 P de C. Ok? Pronto, tenho aqui este bocadinho. Se for aqui a esta fórmula, à segunda, então eu tenho P de C condicionado com B barra, perdão, interceptado com B barra, é P de C menos P de C interceptado com B. É uma das fórmulas mais importantes a saber. Então, o P de C interceptado com B barra, e que por sua vez, não é igual a 0,25. O P de C interceptado com B barra é P de C menos, e o P de C interceptado com B barra, com B, perdão, é 0,5 P de C. 0,5 P de C, que é igual a 0,25. Então fica P de C menos 0, estou a repetir, mas porque ele estava ali muito encavalitado, igual a 0,25. 1 P de C menos 0,5 P de C dá 0,5 probabilidade de C, igual a 0,25. Isto quer dizer que P de C é 0,25 sobre 0,5. P de C
igual a 0,5. Então temos o nosso P de C. Já temos que o P de C é 0,5. O P de C barra, vimos ali quando dobramos a fórmula, que pode ser útil. Então também é 0,5. E o P de B, interceptado com C, vem ali, é 0,5 vezes P de C, e o P de C é 0,5. Isto quer dizer que o P de B, vou aqui escrever um pouco melhor, o P de B interceptado com C é 0,25. Ok. Então, agora já vou conseguir calcular aqui o que era pedido. Fica então o P de B condicionado com C barra é P de B interceptado com C barra sobre P de C barra, e pelaquela fórmula que vimos anteriormente. Eu até vou salientar aqui e já apago. Imaginem quando tem assim P de A interceptado com B barra, isto é P de A menos P de A interceptado com B. Esta fórmula convém saber, se não soubessem, não iam conseguir fazer muita coisa aqui no exercício. Então vá, esta fórmula vou apagá-la, mas é que estamos a utilizar mais vezes. Então isto fica P de B menos P de B interceptado com C sobre P de C barra. Podia até pôr um menos P de C, mas já tenho o P de C barra, já o calculei. Então o P de B, sabendo C barra, é o P de B, nós temos que é 0,6 do enunciado, 0,6, o A interceptado, o B interceptado com o C é 0,25, aqui pôr corretamente, 0,25 sobre a probabilidade do C barra, o C barra, já tínhamos ali, o C barra, onde é que ele anda? Anda aqui, 0,5. Ok, então isto dá 0,35 sobre 0,5 dá 0,7. E já está. Ok, vamos então ao próximo exercício. Ok, temos aqui o exercício de estatística. Vamos ver os dados que nós temos. Tem que se colocar na máquina, tem que colocar na máquina. Colocar na máquina, nas listas, depois fazer a estatística. Podem ver no canal, está a explicar como é que se coloca nas máquinas, nas Casio e nas Texas. Vamos ver aqui, isto é o exercício 5. 5, ok. Então, vamos ver. Temos aqui esta lista, que é o diâmetro biparietal, e este aqui, que é o perímetro cefálico. Ok, então vamos ver. Ao colocar isto nas máquinas, obtive que a mediana, que é o quartil 2, ou a mediana, é 8,48. E a média é 8,44. Eles estão a pedir aqui na primeira, a mediana excede a respectiva média, arredondada às centésimas então faço a conta, para ver em quanto é que excede, 8,48 menos 8,44 dá 0,04. Vou aqui ver. Então 1 vai para o A. 1 vai para o A. Agora fazemos a outra. Vamos ver a 2. Como é que é a 2? Então a 2 é a amplitude da amostra dos perímetros cefálicos, é a amplitude do perímetro cefálico. Então é 37 é o valor superior, menos o valor inferior. Então este valor, isto dá 7,27. Vamos ver então o 2. No 2 está 7,27, é a opção C. Então o 2 vai para o C. Vamos ver agora
O 3, o coeficiente de correlação linear, é o R arredondado às centésimas. Na máquina, deu-me o R igual a 0,94. Se tiverem dificuldades, de Cássio ou Texas, é irem ao canal e verem os vídeos das máquinas nos separadores e está lá a regressão linear e a estatística, está bem? Então, o R aqui no 3, o R no 3 deu 0,94, que vai para o B. Ou seja, o 3 vai para o B. Agora, eh, no 4, vamos ver, admitindo a validade do modelo Y em função de x, vamos ser nascido que tenha 8,50. Então fazemos a reta de regressão linear, fazemos a retazinha de regressão linear e fazemos os valores aproximados. Aproximados não, neste caso, até os valores, os valores exatos. Então, ao ver aqui na máquina, vamos colocar os dados e fazer a regressão. Então, a equação da reta é o AX mais B. O A às milésimas dá 3,536 e o B 4,48 ou 4,480. Então, a equação da reta é 3,536x mais 4,48. Agora, eles querem aqui 8,5, fazer a estimativa para o 8,5, fazer a indicação, ainda que não era necessário, porque isto é só fazer as ligações, mas é sempre bom fazer como deve ser. Então fica 8,50, 3,536 vezes 8,50 mais 4,48. Isto dá 34,54. Então, o 4 vai para o A. Ok? Pronto, já está. Vamos ao próximo exercício. Ok? Temos uma probabilidade com combinatória. Então, vamos a ele. Então, diz assim: o código de um cartão multibanco é uma sequência de quatro algarismos, como por exemplo. Quatro não, vamos ao 6. Ao 6, como por exemplo, 1526 e 0232. Admita que o código de qualquer cartão é atribuído ao caso. Determina a probabilidade do código atribuído a um cartão multibanco ter todos os algarismos diferentes. Um dos algarismos ser zero e a soma dos quatro algarismos ser um número ímpar. Então, vamos ver. O zero pode estar em qualquer posição. Eu vou escolher primeiro. Então, para ser ímpar, par mais par dá par. Somar dois números pares dá par. Se somar um número par com ímpar, dá ímpar. Então, ele é assim ou assim. Imagina, ímpar, ímpar, ímpar. Assim. E claro, eu vou só escolher os números, então a probabilidade do acontecimento é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Os possíveis é simples, não é? Há 10 algarismos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vou retirar 4. E como eles até deram aqui o exemplo, o 2 repetiu, ou seja, os números podem repetir. Então é um arranjo com repetição, são 10 algarismos para 4 lugares. Agora, eu vou escolher os números que vão, por exemplo, para a primeira posição. Então, os números pares são então, o 0 já não é, 2, 4, 6, 8. E os ímpares é 1, 3, 5, 7 e 9. Então, dos pares, os pares têm 2, 3, 4 algarismos. Dos ímpares têm 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, vamos ver. Para a primeira opção, se eu vou tirar dois números pares, então dos 4 algarismos pares, eu tiro 2. Como eu vou agora tirar um ímpar dos 5 ímpares, tiro 1. Ou então,
Ou então vou à segunda opção. Dos três algarismos ímpares, tiro os três. E dos pares, não vou tirar nenhum. Mas isto é só a escolha dos números. Já tenho os números e agora vou posicioná-los nos quatro lugares. Ou seja, eu vou ter, como eles são diferentes uns dos outros, faz diferença a troca. Então tenho que multiplicar por permutações de 4 ao 4 fatorial. Agora, esta conta dá aqui, segunda máquina, 6 vezes 5, não é? A combinação de 5 com 1 é 5, mais 10 vezes 1 sobre 10 elevado a 4, tudo vezes 24. Ao fazer esta conta, dá 960 sobre 10.000. Ao simplificar, isto fica 12 sobre 125. E já não dá para simplificar mais. Ok? Vamos então agora passar ao exercício 7. O exercício 7 pode-se fazer de várias formas. Penso que nos critérios de correção fizeram com o ponto médio e nós vamos fazer de outra forma. Então vou fazer com a decomposição de vetores. Não, não é por nada de especial, mas também podia fazer, claro, como foi feito nos critérios de correção. Então vamos lá ver. Reparem, eu tenho que AB escalar com AC é igual a 6, mas reparem, o AB, eu posso chegar ao AB da seguinte forma: posso fazer AC mais CB. Ou seja, o AB, este AB pode ser AC mais CB. Assim, escalar com o AC. Posso perfeitamente fazer isto. Agora faço a distributiva, fica AC, escalar com AC, mais CB, escalar com AC, que é igual a 6. AC escalar com AC, o produto interno com o próprio, entre um vetor e ele próprio, dá norma de AC ao quadrado mais norma de CB vezes norma de AC vezes cosseno. Vamos designar o cosseno. O cosseno aqui é que temos que ter algum cuidado, porque não é o cosseno, não vou usar o alfa e não é obrigatório, obviamente. Não vou utilizar o alfa, mas reparem, estou a fazer agora aqui o CB com o AC. O CB com o AC, o CB assim com o AC. Tenho que pôr no mesmo ponto de aplicação. Estou a calcular este ângulo aqui, este, ok? Estou a calcular esse ângulo. Então, cosseno de, e vou designá-lo por beta. Cosseno de beta igual a 6. A norma do AC, reparem, o raio da circunferência é 2. Aqui é 2, aqui é 2. O triângulo tem dois lados iguais, é isósceles. E a lados iguais correspondem a ângulos iguais. Então, e o raio, como é 2, é o AC, a distância do a C é 2, então fica 2 ao quadrado. A norma do CB também é 2. A norma do AC também é 2, vezes cosseno de beta igual a 6. Passo para lá, 2 ao quadrado é 4, fica 4 cosseno de beta igual a 2, porque o 2 ao quadrado é 4, passou lá para o outro lado. Bem, o cosseno de beta é 2 quartos, o cosseno de beta é 1 meio. Ou seja, o beta, como isto é um triângulo, o cosseno de 1 meio é π sobre 3. Ou seja, já tenho este ângulo aqui, que é π sobre 3. Π sobre 3. Agora, este ângulo que está aqui, reparem, este ângulo é π menos π sobre 3. Então, este ângulo, o ângulo que eu quero, que eu vou chamar gama, o ângulo gama é π menos π sobre 3. Dá 2π sobre 3. Pronto, já tenho o ângulo, este ângulo aqui que eu vou pintar a azul, este ângulo aqui. Agora é só fazer uma regra 3 simples. Eles querem o comprimento do arco,
Reparem, o perímetro é o comprimento do arco, é 2π vezes o raio da circunferência toda, o raio é 2, fica 2π vezes 2, dá 4π. Pronto, já tenho aqui o comprimento de toda a circunferência. Agora, faço uma regra 3 simples. Reparem, 2π radianos está para 4π em comprimento, não é? 2π radianos. Agora, 2π sobre 3 radianos está para x. Então, x, 2π sobre 3 radianos vezes 4π sobre 2π radianos, não é? Corta, corta isto tudo, fica 4π sobre 3. E pronto, já tenho o comprimento do arco. Vamos então à questão seguinte, à questão número 8. Então, diz assim, na figura estão representadas, os pontos A e C pertencem ao segundo e terceiro quadrantes. Pronto, é o que está aqui desenhado, não é? O que é aqui importante é que o ponto W pertence ao primeiro quadrante e é o afixo do número complexo, tal que imaginário W igual ao real de W. Eu, por acaso, se fosse escolha múltipla e tivesse no exame, não fazia isto assim, não é? Não fazia isto assim, dava um número, como é escolha múltipla, o W, por exemplo, era um mais I, e depois fazia as contas e acabava logo. Era o mais simples. Então, mas eu vou passar então tudo à exponencial trigonométrica. Então, tenho que o W, como eles dizem que o imaginário é igual ao real, ele é A mais AI. Se eu quiser passar o afixo do W é AA, a tangente. Isto é um processo de fazer. Se calhar é o mais difícil. B sobre B que dá 1. E θ pertence ao primeiro quadrante. Então, isto quer dizer que o θ é π sobre 4. Então, o W é módulo de W. Não vou calcular o módulo, não é preciso, mas dava raiz quadrada de A quadrado mais A quadrado. Era raiz 2A. Então, módulo W, pus aqui, disse que não ia calcular e depois meto aqui um igual. Vamos só apagar aqui este risquinho. Ok, W é π sobre 4i. Ok? Então já tenho aqui o W. Mas é o W ao cubo. O W ao cubo é módulo W ao cubo vezes é 3π sobre 4i. Assim. Vou escrever isto como deve ser. Isto assim não se percebe nada. Então, W ao cubo, módulo W ao cubo, vezes é 3π sobre 4 e já tenho. Agora, como tenho que fazer a multiplicação pelo i, ele faz uma rotação, mas vamos ver. O i tem coordenadas 0, 1, não é? Que está aqui, em π sobre 2. O i é π sobre 2i. E podem ver no canal o complexo com uma só coordenada, ao passar há uns vídeos já mais antigos, com 3 ou 4 anos, mas estão perfeitamente atuais. Se tiverem dúvidas, aqui, neste tipo de exercício. Então, agora, eu já sei então que o i é π sobre 2i, assim. Agora, é fazer o i vezes o w ao cubo. O i vezes o w ao cubo é π sobre 2i vezes w ao cubo é 3π sobre 4i. Agora fica módulo w ao cubo é π sobre 2 mais 3π sobre 4 no expoente i. Π sobre 2 mais 3π sobre 4. Vamos, nem é preciso fazer muito mais, mas já agora fazemos. Vamos continuar. W ao cubo é π sobre 2 mais 3π sobre 4. Este vai por 2, não é? Este vai por 2, fica 5π sobre 4. Então, isto dá é levantada 5π sobre 4i. Ok. O ângulo 5π sobre 4, o módulo W
É diferente de zero, obrigatoriamente, não é? Não é porque são dois números elevados ao quadrado, nunca podem dar negativo. E aqui temos zero π sobre 4, 5, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4 e aqui 5π sobre 4. Então só pode ser a opção C. Ok? Vamos então ao próximo, ao exercício 9. Ok? Temos o exercício 9. Com o exercício 9, vamos passar à algébrica, podemos tentar tudo a algébrica, o complexo Z1 e o Z2, passamos à algébrica e depois fazemos as distâncias. Vamos então a isso. Vamos ao 9, exercício 9. Então, o Z1. Z1 é 2i elevado a 19 e o Z2 é menos 3 mais i sobre 1 mais i. Ok, vou passar então, simplificar o Z1. O 19 divido por 4, então dá 4, 4 vezes 4, 16 e sobra 3. Então o i levantado a 19 fica o Z1 é 2i ao cubo. O i ao cubo é menos i, então dá menos 2i. Então o Z1 é menos 2i. Já tenho o Z1 simplificado. Agora vou simplificar o Z2. Então o Z2 menos 3 mais i sobre 1 mais i. Multiplico e divido pelo conjugado. 1 menos i, 1 menos i. Passo a distributiva. Então, eu vou fazer aqui o Z2. Então, menos 3 mais i, 1 menos i, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É sempre mais cá em baixo, neste tipo de conta, não é? Então, fica menos 3 mais 3i mais i menos i quadrado menos i quadrado. Assim, sobre 2. Então, o Z2 é menos 3 mais 4i mais 1 sobre 2, que é menos 2 mais 4i sobre 2, porque juntei menos 3 mais 1. Agora divido tudo por 2, dá menos 1 mais 2i. Então, já tenho. Já tenho o Z2. O Z2, então, é menos 1 mais 2i. Já tenho o C2. Eles agora dizem assim: determina o valor de k para o qual a fixo w é equidistante. Equidistante é a mesma distância. É a mesma distância. Então, a mesma distância quer dizer que, vamos lá, vamos aqui. Ah, não, 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 peço desculpa. Estava a fazer qual? 9? Não, eu passei aqui qualquer exercício. Hum, isto é outra coisa. Ok, isto estava, sim, está aqui. Ok, é isso. Está bem. Mesma distância. Ok, aqui distante do fixo Z1 e do Z2, certo. Certinho. Então vou passar, é o W, faltava-me era o W. O W é que me faltava. O W é menos raiz de 2 K é I 3π sobre 4. Vou passar a algébrica também. O seno de 3π sobre 4 mais I seno 3π sobre 4. Então fica menos raiz de 2 K. O cosseno de 3π sobre 4. O 3π sobre 4 é um ângulo. Não se esqueçam, um ângulo aqui do segundo quadrante, e que o cosseno é negativo, mas também podem fazer na máquina, não é? Não precisam de. E o seno de 3π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, positivo, não é? Então fica. Agora entre com a raiz de 2 e deixo o menos k lá fora, fica menos raiz de 4 sobre 2 mais i raiz de 4 sobre 2. Menos k menos 2 sobre 2 mais i, e assim. Agora é menos k menos 1 mais i
isto fica K menos KI. Então já tenho o W. O W é K menos KI. E já está. Muito bem. Já temos o Z1, o Z2 e o W. Então vamos só passá-los para aqui. Tenho então o Z1. Ainda estamos aqui na 9. Estamos o Z1. O Z1 é menos 2i. O Z2 é menos 1 mais 2i. E o W é K menos KI. E eles dizem que a distância de um ao outro é igual, ou seja, que são equidistantes. Isto quer dizer que W menos Z1 em módulo, ou seja, o módulo da distância é igual ao W menos Z2. Pronto, agora é só substituir, fazer as contas e calcular o K. O W, então, é K menos KI menos 2i, sem módulo, igual ao W, K menos KI menos o Z2, que é menos 1 mais 2i. Agora vou agrupar K menos KI mais 2i igual a K menos KI mais 1 menos 2i. Assim, vou juntar os reais com os reais e os imaginários com os imaginários. K mais 1, assim. Ok, agora faço os módulos, não é? Os módulos em raiz quadrada. Fica então K quadrado mais 2 menos K ao quadrado. E depois elevo ao quadrado e tiro as raízes. K mais 1 ao quadrado mais menos K menos 2 ao quadrado. Assim. Sinal de implica, que vou elevar ao quadrado. Fica então K quadrado, 2 menos K quadrado, K mais 1 quadrado, mais, como está ao quadrado, posso pôr positivo, não era preciso, mas posso pôr. K quadrado mais 4 menos 4. K mais K quadrado igual a K quadrado, estou a desenvolver os casos notáveis, mais 1, mais, aqui este parênteses, um parênteses para diferenciar os casos notáveis, K quadrado mais 4K mais 4. Os K quadrados cortam, fica então 4 menos 4K igual a 2K mais 1 mais 4K mais 4. Ok, perfeito. Então, 2K mais 4K é 6K, então menos 4K, menos 2K, menos 4K, passei os K's para o primeiro membro, e aqui fica 1 mais 4 menos 4. Aqui menos 10K igual a 1, K igual a menos 1 sobre 10. E já tenho o meu valor de K, que era o pretendido. Ok? Vamos então ao exercício 10. Vamos então ao exercício 10. Ok. Temos então a figura, temos as coordenadas do ponto A e B. Temos que o ponto C pertence ao plano mediador do segmento da reta AB, né, ao plano mediador. E depois dizem qual das seguintes equações define uma reta perpendicular à reta DF que passa no ponto A. Então, se é perpendicular à reta DF, os vetores diretores têm que ser perpendiculares. Então, o vetor diretor de DF, este é 10.1, o vetor diretor de DF é 1, 1 menos 5. Ok? Este é o vetor. Vamos estudar a opção A.
Então, um vetor diretor da reta da opção A é 5, 0, menos 1. E como eles dizem que a reta é perpendicular, elas têm que ser perpendiculares. Reparem, o DF escalar com o vetor A tem que ser 0. Se não for, passamos para a outra opção. Pronto, é só isso. 1, 1 menos 5, escalar com 5, 0 menos 1. Isto tem que dar 0. Depois fica então 5 mais 0 mais 5 igual a 0. 10 igual a 0 é falso. Pronto, a opção A está excluída. A opção A não interessa. Vamos à opção B. Da mesma forma, temos o DF, é 1, 1 menos 5. Não é? Temos já o DF, que é 1, 1 menos 5. Agora, o vetor diretor da reta da opção B é 0, 5, 1. Faço o produto escalar, df, vetor df, da reta df, o vetor diretor da reta df, escalar com o vetor diretor da reta da opção B. Então fica 1, 1, 5, 1, 1 menos 5, escalar com 0, 5, 1. Isto tem que dar 0. Então 0 mais 5 menos 5, 0 igual a 0, é a proposição verdadeira. Pronto. A opção B poderá ser. Poderá ser desde que passe no ponto A. Agora vamos ver se passa no ponto A. Então vamos ver a opção B. A reta da opção B é x, y, z igual a 4 menos 3 menos 1 mais k 0, 5, 1. E para saber se o ponto A pertence, é só substituir. O ponto A, reparem, o ponto A tem coordenadas. Eu vou aqui indicar. O ponto A tem coordenadas. Onde é que ele está? 4, 2, 0. 4, 2, 0. Vou substituir aqui o x aqui, o y e o z. E o k tem que dar igual em todas as equações que vamos obter. Se o k der diferente, então, ou se der uma proposição falsa, então já não pode ser não pode ser esta opção, tem que ser outra. E tínhamos que partir para a D, pois que a D que é o vetor 0, 5, 1, e deveria ser a D. Então vá, vamos ver. 4, 2, 0 igual a 4 menos 3 menos 1 mais k 0, 5, 1. E o k pertence a ela. Ok, vamos então. Fica 4, 4 mais 0, que é o k vezes 0. Depois fica 2 igual a menos 1 mais 5k. E aqui fica 0 igual a menos 1 mais k. 4 igual a 4, está tudo bem, que é a proposição verdadeira. Aqui, vamos ver, eu aqui na segunda 2 igual é menos 3, aqui é menos 3, que é este menos 3 mais 5k. Então fica 5 igual a 5k, e aqui passei o menos 1 para o outro lado e deu k igual a 1. Agora aqui dá k igual a 1, k igual a 1. Então, como deu tudo igual e deu aqui proposição verdadeira, será então a opção correta, a opção B. Vamos então agora aqui ao 10.2. 10.2. 10.2. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Eu vou pôr aqui mais em baixo e até vou pagar aqui estes riscos. Então temos a 10.2, termina as coordenadas do ponto C, este ponto aqui, ok? As coordenadas do ponto C. Temos o ponto B nós temos, isto normalmente é a interseção entre um plano e uma reta, como temos visto no canal. Muitas vezes sai a interseção de um plano com uma reta. E o plano é o plano mediador. O ponto C pertence ao plano mediador do segmento da reta AB. Podíamos calcular o ponto médio em um vetor perpendicular e escrever a equação do plano, ou também podemos
fazer o plano mediador como se fazia no 10º ano com os casos notáveis. Mas podemos fazer para poupar um bocadinho de trabalho. É o plano mediador, temos aqui o ponto médio e o vetor. Reparem, o vetor AB é perpendicular ao plano mediador, não é? Porque é uma coisa assim e o vetor AB vem assim. Então, fazemos o vetor AB, que é um vetor perpendicular ao plano AB, que é B menos A. Então, 2, 3 menos 3, menos o A, que é 420, que é menos 2, 1, menos 3, menos 0, menos 3. Sim, menos 2, 1, menos 3. E o plano mediador passa no ponto médio do segmento AB. Ponto médio do segmento AB é fazer a soma das coordenadas e dividir por 2. 4 mais 2 sobre 2. Depois 2 mais 3 sobre 2. Aqui mais. E depois 0 menos 3 sobre 2, que é somar as coordenadas e dividir por 2. Então dá 3, 5 meios e menos 3 meios. Ok. E a equação do plano? Então, a equação do plano nós sabemos que é ax mais by mais cz mais d igual a 0. Substituímos. Menos 2x mais y menos 3z mais d igual a 0. Assim. Agora, com o ponto, substituímos o ponto. O ponto 3, 5 meios menos 3 meios. E fazemos as contas. Menos 2 vezes 3, mais o y é 5 meios, menos 3 vezes menos 3 meios, mais d, igual a 0. Menos 6 mais 5 meios. Isto é uma equação, não é? Convém ter um... Porque estamos a calcular o d. Então, isto dá 14 meios, dá 7, menos 6 mais 7, mais d igual a 0, porque é 5 meios mais 9 meios. Menos 6 mais 7 é 1, d igual a menos 1. Ok, então a equação do plano é menos 2x mais y menos 3z menos 1 igual a 0. Ok, pronto, já está. Eu vou aqui. Pronto, ok. Agora vamos ver os pontos. Isto é já a equação do plano mediador. Agora temos é que ir procurar a reta. A reta que interseta o plano mediador é, por exemplo, a reta BC, não é? A reta BC interseta o plano mediador e se fizer a interseção entre a reta BC e o plano mediador, obtenho o ponto C, obrigatoriamente. Eu não tenho o vetor BC, mas tenho o vetor DF, que é igual, não é? Que é a reta DF, que é esta aqui. Então, a reta BC. Reta BC. A reta BC, então é x, y, z, igual ao ponto, o ponto B, tem que ser o ponto B, não é? O ponto B que é 2, 3 menos 3, mais k vezes o vetor da reta DF, que o vetor é igual. 1, 1, menos 5. 1, 1, menos 5. K pertence a R. Então, os pontos de C são do tipo 2 mais k, não é? 2 mais k, que é 2 mais k vezes 1, que é k. Depois, 3 mais k, assim, 3 mais k e menos 3 menos 5k. Agora, vou substituir o x aqui, o y aqui e o z aqui e calculo o valor do k e depois volto novamente a substituir. Então, vamos a isso. Temos menos 2x mais y menos 3z menos 1 igual a 0. Então, vou substituir menos 2 mais k mais 3 mais k menos 3 vezes menos 3 menos 5k menos 1 igual a 0. Ao fazer a conta, está aqui uma conta grande, não é? Menos 4 menos 2k
Então, menos 4, menos 2k, mais 3, mais k, mais 9, mais 15k, e 1 está de fora disto tudo, não é? Ok, vamos ver. Então, os capas dá menos 2, menos 1, 14. 14k, e agora os números, menos 4, com 3 dá menos um, menos... estes cortam, ok, exato, menos 4 mais o 9, ok, agora vamos, ele dá 7, salvo erro, não é? 14k, menos 4 mais 3 dá menos um mais 8 mais 9 dá 8, 8 menos um dá 7, mais 7 igual a zero. Daqui vem k é 7 sobre 14, que é 1 meio. Ok. 7 sobre 14, que é 1 meio. Já tenho. Não, o 7 passou para lá negativo. Menos 1 meio. Já era suficiente para isto não dar bem. K igual a menos 1 meio. Agora é substituir o k igual a menos 1 meio ali. Substituo ali e faço as contas e obtenho as coordenadas de C. Então, o C é que era 2 mais K, 3 mais K, menos 3 menos 5k. Substituo o k por menos 1 meio e fica C igual a 2 menos 1 meio, 3 menos 1 meio, menos 3 menos 5 vezes menos 1 meio. C, então 2 4 3 meios, não é? 3 meios, depois 3 menos 1 meio, 2 3 6 5 meios, e fica menos 3 mais 5 meios aqui. Menos 3 mais 5 meios é menos 1 meio. Pronto, isto é só contas de mercearia. Menos 1 meio. Ok, e já tenho o ponto C. Vamos então ao próximo exercício, ao 11, exercício 11. Vamos lá então ler o enunciado. Então, temos aqui agora o exercício 11. Vamos ver a equação. Admita que o número guia milhões de gafanhotos do enxame, X semanas após as 0 horas, isto é o X em semanas, é dado aproximadamente por isto. De acordo com o modelo, existe um único instante a partir do qual, passados 4 semanas, o número de gafanhotos ficou reduzido a metade. Ou seja, passado 4 semanas, ou seja, o guia de X mais 4, foram as 4 semanas, é igual a metade. A metade do que havia antes, ou seja, 0,5 guia de X. No Y1, na máquina, então, colocam o guia de X mais 4. No Y2, 0,5 guia de X. Ou seja, isto vai ficar assim, no Y1 fica 0,9 é menos 0,6 x mais 4 vezes x mais 4 mais 0,5 elevado a 3. Ok? E depois podem simplificar se quiserem. Eu vou simplificar o y1. 0,9 é menos. Ali não vou simplificar, ali dentro do parêntese do expoente. Vou só simplificar aqui. X mais. Pronto, este é o y1. O y2. O y2 é só fazer só 0,5 vezes 0,9, 0,5 vezes 0,9 dá 0,45, não é? Mas podem deixar assim, 6x, mas se simplificarem fica melhor, não é? 0,5 ao cubo. Pronto, este aqui podem substituir por 0,45. Eu depois de fazer os gráficos na máquina, deu-me assim uma coisa deste tipo, mais ou menos, que eu vou aqui desenhar. Então, uma função assim.
e uma função assim. Quatro vírgula setenta e dois. E deu-me aqui este ponto de interseção, 4,72. Ok, agora eles pedem isto em. Termina quantos dias decorreram? Quantos dias? Então tenho que passar a semana a dias. Então uma semana tem 7 dias, então é 4 semanas mais 0,72 semanas. Então 4 semanas é 4 vezes 7 mais 0,72 vezes 7. Isto dará, então, vamos aqui só fazer a conta, de 33,04. Como eles dizem para arredondar às unidades, então fica 33 dias. 33 dias. Vamos então passar aqui ao exercício 12, sem usar a máquina de calcular. Vamos então fazer aí a simplificação. Então, temos aqui, vamos lá ao exercício 12. Então, diz assim: considera a função f de x, 3 é levantada a x menos 2 é levantada a menos x, sem recorrer à calculadora. Calcula e o trapézio, termina a área do trapézio OCAB. Então precisamos dos pontos. O ponto A é o ponto de interseção do gráfico da função com a reta y igual a 5. Então vamos ao 12.1. Então cálculo de A, do ponto A. Então é a interseção da função com a reta y igual a 5. Então temos 3 é levantado a x menos. Então é aqui equivalentes. Aqui é levantado a x. Sim, é levantado a x, não é? Aqui, então fica 3 é levantado a x ao quadrado, menos 5 é levantado a x, menos 2 igual a zero. E temos aqui a nossa equação. Fazemos é levantado a x igual a y e fica 3y quadrado menos 5y menos 2 igual a zero. Para a fórmula resolvente, o a é 3, não é? O a é 3, o b é menos 5 e o c é menos 2. Fazemos máquina gráfica, fórmula resolvente, e vem y igual a 2 ou y igual, deixa cá ver o que isto está-me a dar aqui, y igual a 2 ou y igual a menos um terço. O negativo não pode ser, porque agora tenho que fazer é levantado a x igual a 2. Se fizesse igual a menos um terço, dava impossível. E vem daqui x igual ao logaritmo de 2. Ok, então o ponto A tem coordenadas. O A, já tenho o A, é logaritmo de 2, 5. Ok, já está. Agora vamos ao cálculo de B. Então vamos só salientar aqui o A. Ok. Cálculo de B. O ponto B pertence ao gráfico da função f e ao eixo ou y. Então, se é o eixo ou y, não é? Se é o eixo ou y, é aqui, o x é zero. Então, é fazer o f de zero. O f de zero é 3 é levantado a zero, menos 2 é levantado a menos zero, dá 3 menos 2, que dá 1. Então, o ponto B tem coordenadas 0, 1. Então, já tenho o ponto B. Vamos salientá-lo aqui também. Ok. Agora falta-me o ponto C.
Este é fácil, não é? O ponto C pertence ao eixo X e tem a mesma abscissa que o ponto A. O ponto A tem a abscissa logaritmo de 2, então o C é. Vou pôr aqui noutra cor. Então o C, então, ele pertence ao eixo X, logaritmo de 2, 0. Pronto. E já tenho os pontos. Agora é fazer o desenho do trapézio e calcular a sua área, como eles estão a pedir. Então faço aqui um desenho, um bocadinho torcido. Então, o A tem logaritmo de 2, 5. Vamos fazer o B primeiro. Vou fazer isto um bocadinho mais direito. Fazer aqui, isto ficou muito, muito torto. X, Y. Então, aqui é o ponto B. Aqui é o ponto C. Pronto, a escala não está muito, muito boa, não é? Então, aqui é o ponto B, coordenadas 1. Aqui o logaritmo de 2. Até o logaritmo de 2 está mais avançado do que o que devia, mas não faz mal. E o ponto A está em logaritmo de 2, 5. Aqui, 5. O ponto C, o trapézio que eles estão a falar, o trapézio, então é este trapézio aqui. E querem a área. Então esta é a base grande, base pequena e aqui a altura, porque ele está ao alto. Ele está ao alto, por isso estava aqui a ver. Ok. Então vamos à área. A área é a base grande mais base pequena, a dividir por 2 vezes a altura. A base grande, esta aqui, é 5, mais a base pequena, que é 1, sobre 2, vezes a altura que é o logaritmo de 2, que é esta medida. Logaritmo de 2. Então a área fica 6 sobre 2 vezes o logaritmo de 2, dá 3. Dá o logaritmo de 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, fica logaritmo de 8. Logaritmo de 8. E é só que eles só queriam que se fizesse esta parte. Vamos então agora à 12.2. 12.2 mostra, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, que o gráfico da função f interseta a reta da equação y igual a 3x mais 4 em pelo menos um ponto. Então, vamos ao teorema de Bolzano, não é? Ao teorema ao corolário do teorema de Bolzano. Ok, perfeito. Então, temos assim, que a reta interseta a função. Então, se a reta interseta a função, quer dizer que a função, em algum sítio, vai ser igual a 3x mais 4, aqui. 3x mais 4. E o f de x é 3 é levantado a x menos 2 é levantado a menos x igual a 3x mais 4. Isto é um dos processos. Passo tudo para cá, para o primeiro membro. Aqui com o sinal de equivalente. E esta função aqui vou designar por h de x. Então, h de x, 3 é levantado a x menos 2 é levantado a menos x menos 3x menos 4. E como tenho o intervalo 0, 1, agora tenho que dizer, não é? Mas tenho que salientar que a função é contínua, porque é o resultado de operações elementares entre funções contínuas. Tem-se mesmo que dizer que a função é contínua. Então h de x é contínua, assim muito resumidamente, porque é o resultado de operações elementares
elementares entre funções contínuas. Contínuas. Então, é contínua em R. Em R, logo, é contínua em 0,1 fechado. Ok, pronto. E agora faço o H de 0. O H de 0 é 3E levantado a 0 menos 2E levantado a 0 menos 3 vezes 0 menos 4, não é? Isto vai, é só fazer o E levantado a 0. Não se esqueçam que é 1, então fica 3 menos 2 menos 4, dá menos 3, que é menor que 0, ok? Menor que 0. E depois faço o H de 1, 3 é levantado a 1, menos 2 é levantado a menos 1, mais 3 menos 4. Não, H de 1, menos 3, exato, menos 4. Mais 3 menos 4, certo, certo, é isso. Então fica 3, que é? Então fica 3 menos 2 sobre menos 1. O 3 sobre é logo 8, tal, menos 2 sobre obviamente que ele vai ser maior que zero. Pronto, vai ser maior que zero, este é maior que zero e este é menor que zero. Então, depois dizemos a função não pode passar de um valor negativo para um positivo. Não pode passar de um valor negativo para um valor positivo. Positivo sem passar pelo zero. Sem passar pelo zero, pelo teorema de Bolzano. Pelo teorema de Bolzano. E então podemos indicar, existe um C pertencente ao intervalo 0,1, tal que f de C igual a zero. Ok, já está. Vamos então ao exercício 13. O exercício 13, então vamos lá. Vamos mudar aqui um bocadinho a cor. Então, diz assim: considera uma função do domínio R diferenciável. Sabe-se que a função é crescente, menos infinito a 1 e é 1 a mais infinito. Crescente, ok. Ela no 1 e tem uma assíntota em x igual a 1. E é sempre crescente, ou seja, pode ser uma coisa assim e assim. Ela aqui vai para o infinito. Ok, pode ser aqui uma coisa deste género. Então, 1 diz assim: considera as seguintes proposições e diz que o x igual a 1 é assim, a função é contínua em x igual a 1. Justifique que 1 e 2 são falsas. Se ela fosse contínua em x igual a 1, como tem uma assinta, como tem uma assinta vertical em x igual a 1, de alguma maneira, ou seja, ao limite quando x tende para um mais de f de x é infinito, ou limite quando x tende para um menos de f de x tem que ser infinito, mais ou menos infinito, o que seja. Mas pelo menos um deles, pelo menos, podem ser os dois, pelo menos um destes limites deve dar infinito. Logo, não pode ser contínua em x igual a 1.
contínua em x igual a 1. Ok? Aqui, referente à afirmação 2, diz assim: y igual a menos x mais 2 é tangente ao gráfico de f num ponto da abscissa diferente de 1. O m é menos 1 da reta. O m da reta é menos 1. Isso indica que nesse ponto a função é decrescente. É decrescente. O que contraria a afirmação de que a função é crescente. Contrário ao dito no enunciado. Ou seja, no enunciado foi dito que a função era crescente. E depois, o contrário ao dito no enunciado, que depois convinha dizer que a função é crescente. Pronto, convinha dizer isso. Essa é a indicação. Vamos então agora ao exercício 14. Vamos lá então fazer o exercício 14. Vamos então começar o exercício 14. Temos assim, temos um semicírculo de raio 1, tal como é ilustrado. A primeira composição foi obtida retirando ao semicírculo inicial um semicírculo nele contido de raio 1 meio, ou seja, este tem raio 1 meio. E ele tem raio 1, o raio do semicírculo original. Então, vamos ver o perímetro 1, o perímetro do primeiro. O perímetro do primeiro, no perímetro de uma circunferência, é 2π vezes o raio, como o raio é 1, mas como é metade, não é? A dividir por 2, mais o perímetro deste aqui, que já tem raio 1 meio, é 2π vezes 1 meio, sobre 2, mais este bocadinho aqui, que é 1. Ou seja, o perímetro 1 é π, mais, cortam aqui os dois, π sobre 2, mais 1. Ok, até aí está tudo bem. O perímetro do segundo. O perímetro do segundo, então, é o anterior, porque este aqui continua igual, não é? Este continua igual, este continua igual, aqui é mais este, e este aqui, a horizontal, encolheu. Então fica π, mais π sobre 2, mais o perímetro deste que está aqui, o raio é 1/4, então fica 2π vezes 1/4 sobre 2, mais, e o raio é o dobro de 1/4, que é 1 meio, não é? Que aqui ficou 1 meio. Mais 1 meio. Então fica π, mais π sobre 2, cortam, mais π sobre 4, mais 1 meio, ok? Vamos aqui ao perímetro do terceiro. O perímetro do terceiro é tudo igual, porque estes continuam, não é? Aqui há um, aqui há outro, e já há mais outro. Tudo igual, menos a parte horizontal. Mais π sobre 2, mais π sobre 4. Então o raio é 1/8, 2π vezes 1/8 sobre 2, não é? Corta, mais, então, 1/4, porque ele era 1/8, 2 vezes 1/8 é 1/4. Então fica π, mais π sobre 2, mais π sobre 4, mais π sobre 8, mais 1/4, ok? Então vamos lá ver, este π está sempre constante, e este vai mudando, e este é a soma. Esta é a soma de uma progressão geométrica. Vamos ver, ou seja, o π sobre 2, o π sobre 4, o π sobre 8. Se eu dividir um pelo outro, dá uma razão, que é o meio, não é? Π sobre 8 a dividir por π sobre 4, dá 4π sobre 8π, dá um meio. E assim sucessivamente, se fizer a mesma coisa, π sobre 4 sobre π sobre 2, vai-me dar uma razão do meio. Então, vamos ver estes aqui, quantos é que estes são. Isto é uma progressão geométrica, o termo geral disto, termo geral
Ou a soma, se calhar vou fazer a soma porque para a figura eles querem a figura 20. Figura 20, ok. Eu posso já fazer a soma. Ok, então vamos lá. Vamos a fazer a soma. Então, a soma, que é S de 20, mas não é só esse S de 20, depois tem que somar o π mais aquele número à direita. O S de 20, então, é o de 1, vou chamar aqui o de 1 vezes, o menos a razão levantado a n, 1 menos a razão. No nosso caso, o primeiro termo, então, nós temos é π sobre 2, π sobre 2, 1 menos a razão é 1 meio, elevado a 20 sobre 1 menos 1 meio. Ok? Vou aqui apagar este bocadinho. 1 menos 1 meio. Assim. Ok? O S de 20, então é π sobre 2 vezes 1 menos 1 meio elevado a 20 sobre 1 meio. Pronto, este 1 meio pode passar lá para cima e corta. Fica π vezes 1 menos 1. Isto também não era preciso, é só para simplificar. Ok, este é o S de 20 deste bocadinho aqui. Este S de 20. Agora preciso do termo geral deste que está aqui. Deste que anda aqui, não é? O termo geral deste que anda aqui. Outro termo geral. Então, eu sei que ele era 1 meio, salvo erro. É 1 meio e 1 quarto. 1 meio, 1 quarto. A razão, basta-me dividir. 1 meio sobre 1 dá 1 meio. Então, o termo geral, o ADN, então é o de 1, que é 1 vezes a razão levantada a n menos 1. Ou seja, o ADN é 1 meio levantado a n menos 1. Como eles são 20 termos, então o vigésimo termo é o A de 20, será 1 meio levantado a 20 menos 1, que é 19. Ok? Pronto. Então, agora a soma total, ou o valor pedido, que eles querem, termina o perímetro da 20ª figura. Então, o valor pedido, então é o π, que era aquele que havia logo ao início, este π que está aqui, π, o π logo ao início, mais o S de 20 que é π vezes 1 menos 1 meio levantado a 20 mais 1 meio levantado a 19. Pronto, fazendo essas contas dá, eles querem isto às centésimas, 6,28. Pronto, ok. Vamos então ao exercício 15. Este era o 14. Vamos ao 15, 15 e último. O último exercício do vídeo. Este vídeo está em duas partes no canal. Na live. A live por acaso caiu a meio, por isso é que estou a fazer novamente este vídeo. Não foi a meio, foi já no fim, em que não consegui fazer no mesmo vídeo a 14 e a 15, mas está noutro vídeo logo. São dois vídeos para completar o exame. E para não estar em dois vídeos, decidi fazer novamente um vídeo assim um bocadinho mais rápido. Então vamos lá ver. Temos assim: sejam A, B e C números reais, R é uma reta que interseta o gráfico de F no ponto da abscissa 0. Então vamos ver a reta. Isto é o 15. A reta. Vamos ver a reta. A reta é y igual a mx mais b. Pronto. Esta é a reta. Mas vamos calcular o b, que ela interseta o gráfico no ponto da abscissa 0. Então faço o f de 0. O f de 0 é a vezes 0 ao cubo mais b vezes 0 mais c, que dá c. Ou seja, o f de 0 é igual a c, quer dizer que o b é c. Então a equação da reta é mx mais c. Eles querem mostrar que ele interseta noutros dois pontos, então esses pontos têm abscissas simétricas. É isso que nós queremos fazer.
Então, agora é simples, agora é só a interseção entre a reta e a função é igualar um ao outro e resolver. E tem que dar valores simétricos, além do zero, claro, que se eles já dizem que interseta também no ponto da abscissa zero. Fica f de x igual a x mais b, agora faço f de x igual a m de x mais c. Ao fazer, fica ax ao cubo mais bx mais c igual a mx mais c. Cortam os c's. Igual a mx, ok? Agora faço isto para cá. Agora é resolver isto. Ponho um x em evidência. Fica ax quadrado mais b menos m igual a zero. Estou a levar equivalentes aqui. Então vem x igual a zero ou ax quadrado mais b x igual a zero ou x igual a zero ou x igual a zero, mais ou menos raiz quadrada de m menos b sobre a. Pronto, e aqui apareceram as abscissas simétricas, não é? Então, além do zero, tem o x igual a menos raiz de m menos b sobre a, ou x igual a raiz de m menos b sobre a. Então, elas são simétricas. Ok, e chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha sido útil. Se foi assim, coloquem gosto, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.